E com relação a dinheiro, então quando você começou a adotar esse estilo de vida, você vê que sobrou mais dinheiro, melhorou a sua vida financeira, como que foi? Cara, melhorou bastante, assim, porque, assim, eu venho de uma origem, assim, humilde, né? Assim, a gente tem uma vida simples mesmo, né? E quando eu fui morar com a minha noiva, a gente teve um desafio, assim, de ter pouco orçamento e ter que ajustar bem para levar uma vida legal, né? Para não passar perrengue, né? Então, quando eu comecei a ser mais intencional com os meus gastos em geral, e aí você vai sendo mais organizado, se planejando mais e comprando menos coisas que não são essenciais, né? Então, assim, você fica mais atento aos grandes gastos que vão realmente acabar com a qualidade do teu dinheiro. Porque assim, da minha visão, eu acredito que o legal, pra mim, não é cortar os pequenos custos, o cafezinho, aquela coisinha. É ficar atento aos grandes gastos que vão ali comprometer a minha renda. Tipo, sei lá, juros de financiamento ou qualquer coisa do tipo, né? Atento aos grandes gastos que eu posso não fazer e podem trazer uma melhoria financeira pra mim. Então, eu e a minha esposa, a gente é bem organizado junto, assim. A gente administra a nossa renda como uma só. Porque eu sei que tem casais que um trabalha aqui, outro trabalha ali, e aí fica separado, eu pago uma coisa, eu pago outra. Eu acho que isso complica, pra gente não funcionaria. Então a gente faz o gerenciamento do dinheiro como se fosse uma só. Como se fosse uma empresa só a nossa casa. Né? Sim. Então a receita que vem, ou dela ou minha, é uma coisa só. A gente paga as contas. Né? Então essa organização de ser mais essencialista fez com que a gente parasse de gastar algumas coisas que acabavam torrando o nosso dinheiro. E com o tempo, junto com aquela questão de esforço, de trabalhar mais, de saber que em alguns momentos eu vou ter que trabalhar mais para garantir um futuro melhor, isso aí foi ajudando muito, assim, né? E ter uma disciplina mesmo para não comprar por impulso, sabe? Acho que o principal é gastar menos dinheiro e não necessariamente ser menos feliz porque tá gastando menos. Eu cuido muito, assim, para que a vida não fique... Como que eu posso dizer? Para que a economia não... Eu não sou mão fechada, mão de vaca, assim, sabe? Aquela coisa que a vida do cara... Às vezes o cara tem a condição de comprar um negocinho ali de comer, talvez, e o cara... Extremo mão de vaca, eu não sou isso, né? Porque existe um minimalismo financeiro em que a pessoa pode cair nessa armadilha, né? De ser muito mão de vaca e acabar não compensando essa economia, porque daí E de realmente se privar, né? Não Se deixar de privar gastar muito. porque ele não está tão afim, então o gasto não vai valer o prazer que ele vai ter. Exatamente. Acho que isso faz bastante sentido, por exemplo. Em questão mesmo de compra de vestuário, roupa, tênis. Tem tênis que eu, gastei um valor alto no tênis, mas é um tênis que eu usei pra caramba e, beleza, gastei muito no tênis comparado a outros, mas ele foi bem utilizado. E tem tênis que eu comprei que pode até ter sido mais barato, mas eu não utilizei. Então esse dinheiro não foi bem gasto por conta disso. Não foi bem aplicado. Né? E é aquilo, se a gente pensa em dinheiro sendo tempo, porque obviamente foi um tempo e energia também que você desprendeu pra ganhar. E se você gasta e não utiliza, quer dizer que você basicamente pegou o dinheiro e jogou fora. Pegou seu tempo, pegou seu trabalho e jogou fora, né? Não foi intencional ali com o negócio. Né? Tem uma filosofia legal assim que a gente utiliza, que é muito comum no minimalismo, que se chama viver um degrau abaixo. Vocês já ouviram falar? Que é óbvio que, assim, no Brasil é até complicado a gente falar isso, porque a realidade socioeconômica do Brasil é complicada. Tem muita gente que vive... Quer dizer, ele vive com o mínimo do mínimo e não tem como ver um degrau abaixo. Não tem como tirar. E aí, essa questão de, pra quem consegue fazer isso, viver um degrau abaixo é muito legal, porque às vezes você vai comprometendo a tua renda, porque você vai subindo o padrão, sobe um pouquinho a renda, sobe o padrão, você fica com o teu padrão de vida exatamente na tua renda. No limite, sim. No limite. Se você pode baixar um pouquinho o padrão de vida pra tua renda retroalimentar ali e ir criando ao longo do tempo um respiro, né? Isso facilita demais. Então, essa é uma lógica que eu uso, assim. Viver um degrau abaixo, assim. Que eu acho que isso aí ajuda bastante pra quem consegue fazer isso, sabe? Com certeza. E até mesmo pra quem não consegue no momento viver um degrau abaixo, se o cara realmente tá buscando se especializar, buscando gerar mais valor e buscando ganhar mais, o que vai acontecer é que se ele vive hoje com, sei lá, X número de dinheiro, ele passa a ganhar mais, ele consegue, ganhando mais, não subir o padrão agora e conseguir investir um dinheiro, conseguir ter uma reserva, ter mais tranquilidade. Eu acho que isso é muito legal, se a gente tem isso em mente, né? Porque é muito fácil você cair
Estando nesse piloto automático, você fica, bom, se eu ganhar mais, eu vou... E sempre subindo, né? E aí isso aí acaba minando a possibilidade do cara de melhorar a sua condição, né? Com certeza. E nessa questão de viver um padrão abaixo, o que acaba acontecendo com muitas pessoas também é que às vezes ela vê algo com... Ah, não, eu não consigo viver sem isso, já tá vivendo com mais do que ela poderia, sendo que daria pra viver sem aquilo que ela considera já essencial. Então tem gente que às vezes pensa, não, que o mínimo de aluguel que eu consigo gastar é, sei lá, R$2.000. Só que ela não pensa, pô, posso morar em um lugar mais barato. Ah, o mínimo que eu consigo gastar aqui pra sair é tanto. Pô, posso comer uma vez a menos ali no restaurante e conseguir viver um degrau mais abaixo. Ah, eu gasto muito com o meu carro. Ó, posso pegar e comprar um carro um pouco mais barato e ter um pouco mais de tranquilidade. Então acho que isso faz bastante sentido mesmo. E se às vezes você não consegue assim, não, eu não vou pegar um carro mais barato. Não consigo isso. Né? Às vezes essa questão de se preocupar muito com o que O vão ego, pensar. né? Não vou fazer um downgrade assim, né? Então, essa é uma coisa que pode ajudar muito, assim. Eu acho legal esse conceito, assim, para quem pode e para quem consegue trabalhar mentalmente para fazer isso, é muito legal. E querendo ou não, pro cara que sempre tá vendo o limite, uma hora ou outra vai acontecer algum imprevisto, ele vai acabar se endividando também, isso que acaba sendo complicado. Isso que é complicado. Não só que ele não consiga criar riqueza nenhuma, como ele consiga se endividar e acabar se ferrando cada vez mais, né? Porque é aquilo, se você tá vivendo sempre no limite, é só questão de tempo pra algum momento algo acontecer, algum imprevisto, e aí ele tá no limite, não tem como mais, né? Então, é muito perigoso isso aí, né? Porque é aquilo, não é um imprevisto se você tá vivendo sempre no limite. Não é um imprevisto ter um imprevisto, é previsto que uma hora tenha, né? Uma hora inevitavelmente vai acontecer, né? Um exemplo, por exemplo, foi a pandemia, né? Pandemia, putz, foi uma situação complicada, né? Pra muita gente que tava nessa situação e... Então, assim, eu acho que se a gente consegue viver um degrau abaixo, eu acho que é legal, cara. Você vê que na pandemia mais pessoas buscaram entender mais sobre o minimalismo pelo fato das pessoas estarem em casa, muitas pessoas às vezes, cheio de coisa ali que tava atrapalhando a mente mesmo dela, sabe? Você vê que mais pessoas buscaram por entender. Assim, teve 2020 ele foi um momento assim que deu pra ver que as pessoas foram mais atrás, porque daí tá mais em casa, né? E como tem essa parte dos objetos aí, que é uma boa parte das ideias minimalistas, eu vi que a galera se interessou mais, assim, deu uma aumentada, assim, sabe? Eu trato bastante da parte além dos objetos, né? Que é o que eu mais gosto, assim. Por isso que o meu canal não é nada com minimalismo. Chama Vida Simples, porque é mais geral, assim. Então, eu gosto bastante da parte além dos objetos, que é aquilo que eu falei pra você, da gente ser essencialista com a maneira como a gente gasta nosso tempo e energia, assim, sabe? Então, essa parte que mais me encanta, assim, do minimalismo. Eu vi que as pessoas estavam nessa também na pandemia. Porque daí você tem um novo momento ali. Um momento que você tem... Algumas pessoas tinham mais tempo, estavam mais preocupadas agora em... Como que eu posso gastar esse tempo de uma melhor maneira, sabe? Sim. Eu acho que tanto pra questão de coisas físicas em casa, então o cara passa o dia inteiro fora trabalhando. Aí chega em casa, ele não se deparava com um monte de coisa que não fazia sentido pra ele, que tava na casa dele. E tanto realmente na parte de tempo também. Então ele não tinha tanto tempo livre, ele não pensava o que ele poderia fazer, que estava sendo intencional ou não também. Porque não tem como mesmo. Na correria do dia a dia, o seu cérebro vai querer levar as coisas no automático para gastar menos energia. E a partir do momento que você se depara em casa, às vezes muitas pessoas infelizmente ficaram desempregadas. Somente com a própria companhia, ele acaba pensando mais, né? E deixando de estar no automático. E essa é uma parte assim que... É a maior parte ali do que eu falo, assim. Essa parte mental, essa parte da gente tentar criar uma vida que faça sentido, sabe? Uma vida com mais propósito, assim. Esse tipo de coisa eu gosto bastante de falar. Então, além do minimalismo objetos, eu gosto muito dessa parte, assim. E eu acho que é uma parte que faz as pessoas... como eu falei pra vocês, lá os comentários dos meus vídeos são muito legais, assim. Então, você vê que a pessoa se abre e aí a outra vai lá e responde... Então, a partir ali da pandemia, eu também senti que as pessoas precisavam de um lugar para se abrir, às vezes tocar questões, que foi um tempo de ansiedade para muita gente, assim, né? Inclusive para mim, né? Então, fora isso, foi muito importante, assim. Foi muito legal para mim criar conteúdo, porque eu via que as pessoas estavam ali precisando consumir alguma coisa, precisando de uma companhia, e eu podia, de alguma forma, mesmo passando por dificuldade naquele momento, eu podia ser essa companhia, sabe? Eu acho que isso teve bastante valor também.